um recorte aqui sobre a minha biografia, né? Sim. Mini biografia, como você chamou. É muito interessante, Teran, quando a gente escuta um pouquinho da nossa história. Eu sou muito encantada pelas histórias das pessoas, que para mim é a parte, talvez, que mais me interessa, é exatamente como as pessoas conseguem se superar, né? Independente da sua condição, aonde você esteve e aonde você está hoje, né? Então, eu nasci numa cidade que é considerada desertificada, né? As pessoas conhecem a cidade de Irauçuba. Quando eu nasci, ainda era distrito de Itapajé, onde não existia nenhuma política pública, né? Eu sou filha de agricultores, de pais muito humildes. A minha comunidade, todo mundo era muito humilde, muito pobre, mas nunca faltou afetividade, nem cuidado, nem carinho, nem da nossa família, que era muito numerosa, e nem também por parte da nossa comunidade. Todo mundo era tio, todo mundo era primo, e a gente se acolhia muito, né? A gente tinha uma afetividade muito grande na nossa comunidade, onde todo mundo cuidava de todo mundo. E eu cresci nessa comunidade até 13 anos de idade, né? A minha comunidade não existia nem energia elétrica, as crianças elas eram alfabetizadas na casa do patrão, que trazia a professora, né? Era um costume muito comum nas fazendas, né? Onde a gente morava. E eu consegui chegar até aqui. O que eu estou querendo dizer com isso? Que é possível, sim, né? A gente tem uma longa travessia, e eu sempre digo que a nossa travessia ela é mais importante, inclusive, na minha opinião, do que o espaço que a gente ocupa hoje. E essas dificuldades que eu tive na minha infância, na minha adolescência, eu consegui fazer com que elas pudessem ajudar outras crianças, outras famílias, outras mulheres, outros jovens, né? Que eu tenho a oportunidade de transformar a vida dessas pessoas através do meu trabalho. Então, o programa Alcance, ele vem muito nessa direção, né? Quando eu cheguei aqui nessa casa, eu sempre disse que eu cheguei aqui com muita humildade, né? Mas muito disposta a trabalhar, a aprender, né? E assumir responsabilidades aqui nessa casa que eu pudesse contribuir com a vida das pessoas. E na minha cidade eu sempre acompanhei, né, os indicadores de criança, de jovens, os indicadores da gestão, porque uma gestão ela só tem sucesso se ela melhorar os seus indicadores sociais, né? E criança e adolescente foi sempre a minha bandeira principal na minha cidade, de poder acompanhar esses indicadores e ver como é que a gente melhorava a vida dessas crianças e desses adolescentes. Quando eu cheguei aqui, o meu desejo era de assumir a Procuradoria da Mulher. Conversei muito com o presidente dessa casa, e aqui eu já quero agradecer assim profundamente o deputado Evandro Leitão pelo compromisso, pelo cuidado, né, principalmente com os parlamentares que chegaram aqui pela primeira vez, que precisava de orientação, e ele fez isso, foi muito generoso comigo. O Evandro ele tem uma característica muito interessante, né, de ser um grande articulador e também um grande ele se comunica muito com todo mundo aqui nessa casa, por isso que ele é o político forte e muito interessante e muito humano que ele é. Então, como não deu para ir, porque tinha muitas deputadas também que queriam, então, né? Ele disse, vai para o programa Alcance, né? Eu conheci o programa Alcance, me apaixonei já, de cara eu me apaixonei pelo Alcance, porque já era uma prática minha, né? Projetos exitosos nossos lá em Horizonte. Então, eu trouxe para essa casa a minha prática de trabalhar com a juventude. E o Alcance, como é um programa socioeducacional aqui dessa casa, né, que trabalha com jovens, e totalmente gratuito, tudo que acontece dentro do Alcance, que a gente trabalha 4 eixos, que é o Enem, o profissionalizante, o socioemocional e o idiomas. Então, a gente queria dar também uma cara nova para esse programa, né? Tanto é que os números é quem dizem isso, né, também. E os números são bastante ricos, né? Olha só, são 12.500 participantes em Fortaleza e nos núcleos municipais. Nós temos aí alunos aprovados em 2024, 627. O número de aulas na sede de Fortaleza, 124. O número de aulas nos núcleos municipais são 202. São números que dão orgulho, deputado. É isso, eu sou muito apaixonada pelos números e pelos indicadores, né? Pelas estatísticas, porque isso é que diz o rumo que nós
queremos tomar e como a gente pode melhorar ainda mais, né? Porque o que dá para medir, dá para melhorar. Esse é o meu lema. Então, a gente tem cuidado do alcance de forma muito responsável e muito cuidadosa. A gente aumentou os núcleos municipais, nós estamos com mais de 27 núcleos, quase 30, porque municípios, né, que onde existe um núcleo, mas existem municípios que têm mais de um núcleo, né? No caso de Caucaia, Horizonte, a gente tem a parceria com o município, mas a gente não tem só um núcleo municipal. A gente tem, para Caucaia nós temos 4, Horizonte nós temos 3. E assim outros municípios, tanto aqui na região metropolitana, no Sertão Central e também no Cariri. A gente tem vários parceiros e aqui eu quero agradecer a esses parceiros que se responsabilizam e são realmente aí as pessoas que estão tocando o projeto no município, aqui em parceria com a Assembleia. E a gente fica feliz que a gente tenha conseguido alcançar tantos municípios, assim, em quase 2 anos de mandato. Eu ainda não estou com 2 anos de mandato, mas a gente teve esse cuidado e essa condição de levar o alcance para mais municípios. A gente tem uma equipe muito preparada para isso, né? O professor Evaldo, que é o coordenador pedagógico, junto com toda a equipe que compõe o programa Alcance. Eu quero aqui agradecer ao nosso gabinete, né? A doutora Marcélia, que coordena isso também junto com a equipe do Alcance, Felipe, Letícia e toda uma equipe que nós temos preparada para cuidar. Os nossos parceiros, não é, que a gente agradece aí profundamente aos parceiros, o M. Dias Branco, que dá o biscoito aí para o lanche, a Solar Coca-Cola, que também é a parte de hidratação, aos parceiros, a Estácio, essa casa, então, e aos municípios que fazem com que o Alcance seja o que ele é hoje. Não só com esse número de aprovação que você colocou aí, né? Só de 2021 a 2023, nós chegamos no número aí de 1.400 alunos aprovados das mais diversas das mais diversas universidades que eles escolheram para a sua vida profissional, mas também, em 2023, nós tivemos uma aprovação de mais de 600 alunos. Em 2023, nós temos uma menina de 17 anos, fazendo o 3º ano, que passou para a medicina numa universidade federal em Alagoas. Eu estou falando de medicina porque medicina eu acho que talvez é o curso mais difícil, mas a gente teve muitos que passaram para direito, para engenharia, matemática, para física, não é? E a gente fica muito feliz que a gente tenha conseguido contribuir com a formação, né, desses meninos aí, que a gente tem certeza que fazer parte do projeto de vida de cada um talvez seja mais interessante do que qualquer outra coisa. É muita responsabilidade fazer parte do projeto de vida da nossa juventude. Tem um detalhe que a deputada Jo Farias falou, deputada, que eu me identifiquei bastante com a sua trajetória, porque eu também sou filho do interior, né? Embora não seja cearense, mas eu vivo aqui há 39 anos, me considero cearense, porque faz mais tempo que eu vivo no Ceará do que no tempo que eu nasci. Me criei na minha terra, que é o Rio Grande do Sul, que está hoje passando por muita dificuldade. Mas a luta dos meus pais para a gente estudar foi muito difícil, né? Não foi fácil e eles conseguiram. Só que quando chegava ali naquela faixa etária dos 17, 18 anos, olha, tem que trabalhar para ajudar em casa, porque a família, né, meu pai sozinho, minha mãe sozinha não dava para custear a vida, né? E quando a gente chegava no mercado de trabalho, quantas vezes eu chegava e dizia assim, precisa-se de balconista com experiência, precisa de office boy com experiência, que é coisa que acontece com o jovem, né? E uma vez eu disse para uma dessas pessoas, eu disse, olha, como é que eu vou ter experiência se eu não tiver uma chance? E o Alcance é justamente essa chance, né? Essa frase que você acabou de repetir aí é muito recorrente entre os jovens, né? E pensando nisso também foi que a gente começou a fortalecer também o alcance profissionalizante, né? Porque já existia esse programa. Sim. Eu comecei no ano passado, mas esse programa ele já existe nessa casa há 11 anos, há 12 anos. E os cursos eram na plataforma do Alcance, que é que eu quero elogiar. A plataforma, todas as redes sociais do programa são fantásticas. E os alunos têm essa oportunidade de estarem lá com todo o conteúdo que existe na plataforma. Mas a gente também resolveu levar o Alcance para
além das plataformas, né? Fazer os cursos presenciais. Sim. Nós estamos agora com 3 turmas de alunos do ensino médio em Horizonte, acontecendo agora os cursos, né? A gente fez a aula inaugural agora, mas a gente já começou desde o ano passado. E esses alunos, é exatamente essa oportunidade que nós queremos trazer para ele, preparar esses meninos para o mundo do trabalho. E a gente tem vários parceiros interessantes também, que nós temos o Fórum Estadual de Aprendizagem, né? Nós temos o SBET com os professores, nós temos o Banco do Brasil, nós temos o BNB, que é nosso parceiro também, que trabalha e fala e prepara esses meninos também para a questão da linha de crédito e outros cursos voltados para esse mercado. A gente prepara o menino de acordo com a região, de acordo com cada município tem suas especificidades, para a gente não gastar energia no lugar errado, a gente sempre faz de acordo com o mercado regional onde esse menino mora, para que ele tenha uma oportunidade maior. Então, tanto a gente prepara para iniciar no mundo do trabalho, com currículo, de como se comportar numa entrevista, de como preparar realmente o seu momento na hora de conseguir um emprego, como também a gente trouxe o BNB para ser esse outro parceiro que possa, o que não quiser ir para o mundo do trabalho, que queira realmente montar um negócio, fazer uma coisa só. A gente tem muitos jovens interessantes, né, que realmente já começa e só precisa realmente de uma ação, né, do poder público que possa fortalecer o que eles já fazem, ou que pensam em fazer, ou que tem aquela aptidão para o negócio. Então, a gente está lá trazendo essa oportunidade e a gente sabe o quanto é importante. A gente tem depoimento assim, fantástico deles, exatamente a ansiedade e a dúvida é exatamente essa de como se comportar na hora de uma entrevista, na hora de preparar um currículo, para que ele possa ter essa oportunidade de não ouvir aquela fala que precisa da experiência. Então, a gente está preparando, dentro do programa Alcance, essa possibilidade desse aluno abrir essa porta para o mundo do trabalho. O empresário, deputada Jo Farias, ele está hoje, digamos assim, o empresário da atualidade, ele está mais atento para isso? Porque antigamente tinha essa coisa, né? Sem experiência eu não contrato. Hoje, existe, vamos dizer assim, uma visão de que é preciso também dar oportunidade? Existe essa visão, inclusive eu estou falando por experiência própria na minha cidade, porque a gente tem esses cursos, não é? Eu estou falando do Alcance, mas em Horizonte a gente já trabalha no Espaço do Trabalhador, esses cursos preparatórios, né? Em parceria também com o Estado. A gente tem uma parceria enorme com a Secretaria de Proteção Social. E nós temos esse mercado que absorve, porque, como eu falei, cada município tem as suas especificidades, né? Horizonte é um município industrial. Porque lá tem fábricas, tem muitas fábricas, o comércio também é forte, não é? Pacajus é muito vizinho, o comércio também é muito forte. E a gente prepara esses meninos para isso. E muitas vezes, quando você termina um curso, a gente já tem aí 70%, 80% desses meninos com um emprego garantido. Visitamos as empresas, mostramos a beleza e a grandeza do empresário em receber esse jovem para que possa dar essa oportunidade. Então, isso tem sido muito positivo e a gente tem tido a grata satisfação de poder ter esse jovem com um emprego garantido aí das turmas que a gente forma, talvez 70% a 80% já fica empregado nas empresas. E olha os números aqui, eu vou apresentar mais alguns números aqui do Alcance, porque vale a pena realmente apresentá-los. Estudantes matriculados no Alcance presencial, 2.973. Estudantes matriculados na plataforma Alcance virtual, que a deputada há pouco se referiu, 4.389. Novos núcleos municipais, 16. Total de núcleos em 2023, 22. Total de estudantes dos núcleos municipais, 2.060. Eu gosto, deputada, particularmente quando eu passo pela Assembleia Legislativa no sábado, que eu vejo aquela quantidade de ônibus e aquela movimentação de estudantes aqui na Assembleia. Isso acontece aqui e também nesses núcleos municipais. É isso, às vezes não, está acontecendo agora aqui na Assembleia, aos sábados, né, porque as aulas é de 8 ao meio-dia, aos sábados, o Murilo Aguiar fica lotado aqui, né, com uma pessoa responsável para coordenar aqui e os professores que dão as aulas presenciais. Na Unipasse também o auditório lotado, é muito bom porque você vê jovens, não só aqui da região metropolitana e também da periferia aqui da cidade de Fortaleza, jovens
de uma situação, muitas vezes até de vulnerabilidade, que não tem como pagar um cursinho. E a Assembleia, aqui, essa casa, ela dá a oportunidade a esses jovens de estarem no mesmo espaço que está um jovem que tem uma condição diferenciada deles. Porque nós trabalhamos aqui com os melhores professores, as nossas redações é dita pelos alunos que são as melhores, o quanto isso pode ajudar um aluno a chegar até a um vestibular e escolher o curso que eles quiserem para a vida profissional de cada um. Então, nós temos professores aqui que estão nas grandes faculdades, nas grandes universidades, dando aula para os nossos alunos que vêm tanto da região metropolitana como daqui da periferia de Fortaleza, colocando eles no mesmo espaço que qualquer outro jovem que tenha condição de pagar um cursinho tenha. Por isso que nós temos esses números que são tão interessantes e a gente fica feliz de saber que a gente traz para essa realidade, né, muitos jovens que jamais teriam condição de participar ou pagar, né, ter condição financeira de pagar um curso particular e poder ter aulas com a qualidade que a gente tem aqui no programa Alcance, no programa Alcance Enem. A gente faz uma escuta qualificada, né, com esses jovens dentro do nosso universo aqui da Assembleia, perguntando o que eles acham, o que eles estão enxergando, aonde é que a gente pode melhorar para a gente poder dar mais condição e oportunidade à nossa juventude. E eles falam de tudo, da qualidade dos professores, da qualidade da redação, falam da merenda escolar, sim, que é importante, porque tem muito jovem que vem e a merenda é o que eles recebem aqui. Então, é muito interessante o trabalho que essa casa faz e esse cuidado que tem, principalmente com a nossa juventude. Eu sempre digo que eu tenho muita honra, né, de estar aqui no meu primeiro mandato, aqui nessa casa, com um parlamento tão aberto, né, trazendo, porque a gente sempre fala, aquela fala, clichê, todo mundo fala que é a casa do povo. Se é a casa do povo, abra as portas, traz o povo para dentro dessa casa, né? Vamos tirar esse peso, né, a distância das pessoas. E o deputado Evandro Leitão, junto com a doutora Cristiane, que eu sou muito admiradora, né, a primeira-dama dessa casa, eles trouxeram para essa casa essa leveza e encurtaram essa distância entre o povo e essa casa, né? Trazendo os serviços, né? Trazendo os serviços, as grandes ações de cidadania, os cuidados com o meio ambiente, a educação para dentro dessa casa. Então, assim, o parlamento aberto, ele traz esperança para as pessoas, né? Os programas de saúde, né, física e mental, que acontecem aqui nessa casa. Então, assim, a Assembleia do Estado do Ceará, ela é inspiração para outras assembleias, né? Eu vejo aqui a doutora Cristiane, o deputado Evandro Leitão, receber muitas assembleias que vêm de outros estados. Eu mesmo já acompanhei a doutora Cristiane, já estive presente em outros momentos de saber como é que essa casa consegue fazer tanta coisa, né? Vai para além da responsabilidade do nosso mandato, de legislar, de fazer lei, de aprovar lei, de fiscalizar o executivo, né? Orçamento, a gente faz planejamento, mas a gente precisa garantir o orçamento, né? Sim. E é isso que a gente tem feito aqui nessa casa, então tem aprendido muito aqui com nossos colegas e colegas também, apesar da gente estar... nós só somos 9 mulheres aqui nessa casa, de mandato aqui só tem a doutora Silvana, que veio de outros mandatos, mas cada uma tem as suas experiências, né? Eu, no meu município, como a minha biografia disse, eu tenho mais de 30 anos de vida pública e isso vai dando uma certa experiência e a gente chega aqui não confortável, porque eu não vim aqui para ficar em zona de conforto, eu vim aqui mesmo, foi para trabalhar e aprender, né? Mas isso traz uma certa tranquilidade para a gente saber por onde caminhar. Assim, todos os nossos projetos que a gente tem trabalhado, a gente tem ouvido muito a nossa população, vem muito das nossas conversas, das nossas visitas. Eu visito muito o estado do Ceará, eu tenho ido muito aos municípios. O programa Alcance, eu tenho ido aonde eu posso ir, eu tenho visitado os núcleos municipais, né? Eu tenho ido ao Sertão Central, ao Cariri, na região metropolitana, visitando e agradecendo, incentivando, motivando, né, as autoridades locais para que possam, junto com essa casa aqui, trazer oportunidade para a nossa juventude. Eu fico muito feliz de poder saber que a gente vai deixar um legado aqui de muito trabalho, principalmente voltado para a nossa juventude.
Olha como tem repercussão aqui, ó. Marcélia Mello está dizendo: sensibilidade que se transforma em compromisso, enxergar as pessoas e fazer o que é possível por elas. Assim é o mandato da deputada Jo Farias. Sensibilidade que se transforma em compromisso. Também é o que diz aqui o Jonathan Cessiano, dando um bom dia para a deputada Jo Farias, mandando um abraço para ela. Também tem mais repercussão aqui, uma mulher sábia e representante do povo cearense. Ouvintes que estão ligados nesse momento, deputada Jo Farias, acompanhando o nosso trabalho. Uma coisa também que eu acho interessante de todo esse processo que estamos debatendo aqui é a diferença que pode fazer para a vida da pessoa, né? Para a trajetória. Porque muitas vezes eu, por exemplo, sou filho de uma realidade em que a gente ia embora do nosso lugar em busca de uma vida melhor. Porque naquele nosso lugar não tinha chance. Aqui mesmo eu converso com muitos deputados que dizem: rapaz, eu saí lá do meu Cariús, não sei de onde, porque chegou um determinado momento da vida que, se eu ficasse no meu lugar, ali eu não teria como desenvolver. E o alcance hoje talvez contribua e vá contribuir, certamente pode contribuir, para que as pessoas no próprio lugar onde estão se preparem, se qualifiquem para o futuro, né, deputada? É isso, e aonde a gente fala sobre o programa Alcance, desperta muito interesse da nossa juventude. A nossa juventude, eu sou muito apaixonada pela juventude, porque eu acho a nossa juventude linda, né? E precisa muito de oportunidade. Quando a gente fala do programa Alcance, mesmo para quem nunca ouviu falar, começa logo a se interessar, a visitar a plataforma, a rede social, a querer saber como elas podem participar. Então, é um programa de muita credibilidade, de muita transformação de vidas. E a gente sabe que é responsabilidade de todos nós cuidar da nossa juventude e trazer para elas essa oportunidade, porque as falas, elas são muito recorrentes, são importantes. Mas o exemplo é que arrasta, né? Sempre. Então, a gente precisa realmente, com o nosso exemplo, dizer: eu estou aqui para contribuir, para chegar junto, para dar as mãos, para fortalecer essa rede de proteção que cuida dessas políticas públicas de criança e de adolescente, mas eu estou aqui dizendo e fazendo e mostrando o exemplo real. Né? Porque fazer política, Terão, descobri muito cedo que não é individual. Fazer política é sobre o coletivo, né? E as pessoas dizem que tem a velha, tem a nova, mas eu acho que tem a boa e a ruim, né? E os políticos vão aí sabendo por onde é a parte mais correta da vida. É verdade. Né? Eu tenho uma experiência, deputada, de 20 anos nesse plenário 13 de maio, né? Então já vi muita coisa acontecer, já vi muitos parlamentares atuando, né? Tive a oportunidade de ver Nezinho Farias aqui no plenário atuando, seu marido, prefeito de Horizonte. Nezinho tem um estilo, você tem outro estilo. Como é que é conciliar os estilos para fazer a política? Porque é um casal de políticos em casa, né? O Nezinho é um vocacionado, eu considero ele assim um vocacionado. Ele gosta demais, eu acho que ele se descobriu na política, né? Ele trabalha 24 horas, né? A nossa cidade aqui, eu sou muito grata a Horizonte, inclusive por ele também, né? Que está no 4º mandato de prefeito, já foi vereador, vice-prefeito, deputado estadual. Inclusive, está entre os 30 melhores prefeitos, foi eleito de novo, agora, né? Nezinho tem 16 títulos, está sempre entre os melhores prefeitos do estado de Ceará, em todos os mandatos dele, foi reconhecido o trabalho do Nezinho na cidade de Horizonte. Sinal de que tem o que mostrar. É, né? Sinal que está dando certo, que a gente caminha a passos importantes dentro da política do estado de Ceará. Horizonte é um município muito importante aqui da região metropolitana, é um município industrial. Nós temos uma empresa lá em Horizonte, que é a Vulcabras, ela tem 12 mil funcionários. Isso é uma cidade. Sim. 12 mil pessoas, 12 mil pessoas no mesmo dentro lugar. da Vulcabras, só de uma empresa, né? Então, a gente tem um espaço de oportunidade e de crescimento naquela cidade, de muita generosidade, porque a gente abraça, talvez seja muito essa também o meu viés, né? Porque o município ele precisa crescer socialmente, né? E economicamente. Eu sempre considero que a economia e o social ele não pode estar separado um do outro, porque para mim é a parte que me interessa muito, a parte humana das coisas. Então, eu desenvolvo a minha cidade, mas eu cuido das políticas também, que vai trazer a outra parte que a empresa
não pode dar. Ela vai dar o salário, ela vai dar dignidade às pessoas de ganharem o seu dinheiro e poder colocar comida na mesa para a sua família, né? Mas aí o município precisa cuidar do desenvolvimento social, o direito à educação, o direito à saúde, o direito de ir e vir, né? O direito de chegar e ser acolhido nessa cidade, porque nós temos gente do Ceará todo dentro de Horizonte. Sim. Os funcionários das empresas não são só de Horizonte, tem muita gente do Sertão Central, muita gente da região metropolitana, muita gente que vem de mais longe ainda, do Cariri, e a gente tem um contato muito perto dessas pessoas. Nós visitamos as empresas, conversamos com as pessoas, nós vamos às ruas, nós vamos às comunidades, porque é lá no território onde as coisas acontecem. Talvez eu tenha trazido essa prática para cá, né? Eu vou muito aos territórios. O território é onde as pessoas vivem, onde elas moram, onde elas sonham, onde elas têm esperança, não é? Como é que a gente vai pedir para uma pessoa ter esperança e sonhar se ela não tem nem o que comer, né? Então, a gente precisa cuidar do emprego, a gente precisa cuidar da economia do município, para a gente dar também essa autonomia econômica para as pessoas, que é isso que nós queremos. Os projetos sociais, eles são muito importantes, mas o mais importante é a liberdade que essas pessoas vão ter de sustentar suas famílias através de um emprego, de um trabalho e ganhar o seu sustento, né? Isso é muito mais interessante do que qualquer outra coisa. Tem um detalhe também, deputada Jo Farias, no caso específico, eu acho que é uma particularidade de Horizonte. Eu me lembro quando o Horizonte foi emancipada, que é uma coisa que é relativamente recente, né? 37 anos. Pois é, 37 anos é a idade da minha filha, né? Pois é. 37 anos. Então, quando o município se emancipou, o desafio era moldar Horizonte como cidade, porque uma coisa é ser distrito, outra coisa é ser uma cidade. Muitos desafios foram vencidos e foram enfrentados nesse período, né? Com certeza, e Horizonte teve muita sorte de pegar bons administradores, né? Horizonte, com os seus 37 anos, só existiram lá 3 prefeitos. Sim. Né? E a gente tem, assim, a nossa felicidade, a nossa alegria da gente poder ter dado a nossa contribuição. Por isso que eu me orgulho quando eu digo que o Nezinho sempre está entre os 30 melhores prefeitos do estado de Ceará. Ele já foi reconhecido 16 vezes, né? Recebeu o prêmio de melhor prefeito. E isso a gente dedica ao povo, né? E a quem nos ajudou a governar a cidade de Horizonte, porque a gente não governa sozinho. A gente dedica isso e atribui aos nossos servidores, não é? Horizonte é uma cidade territorialmente pequena, né? Mas nós já estamos aí com mais de 70 mil habitantes, quase 80 mil habitantes, inclusive. Nós fomos a 4ª cidade populacionalmente que mais cresceu, isso dito pelo IBGE, agora no último censo, né? E a gente fica feliz, que é uma cidade que está crescendo, se desenvolvendo. Eu sou muito apaixonada, escolhi para ser a minha cidade, Horizonte, para morar, para ser feliz. A cidade é a nossa casa. E a gente cuida dela como a gente cuida da nossa casa. Talvez o Nezinho cuide até mais da cidade do que da nossa casa, porque a gente divide responsabilidade, né? Muito bem. Tem um detalhe também que eu acho interessante, deputada, nesse aspecto, é que, por exemplo, quando o Horizonte começou, as pessoas diziam assim, não, vai ser uma cidade dormitório, as pessoas vão sair daqui. E era. Né? E era, né? Era. E hoje, mas hoje é o contrário, hoje tem gente que sai da sua cidade e vai trabalhar em Horizonte. Muitas, é isso mesmo. Horizonte era uma cidade dormitório, porque como era um distrito, não existia emprego, existia uma granja lá que gerava emprego naquela cidade, né? Eu sou muito grata, inclusive, o nosso amigo Edgar Chimenez, que foi a primeira. Eu lembro que a gente passava na BR e comprava ovos por ali, na pista, né? Exatamente. Aí essa foi a primeira empresa da cidade. Então, todo mundo morava lá, dormia lá, mas vinha trabalhar em Fortaleza, em outros cantos. E a partir do momento que ela se tornou, houve o plebiscito, e ela se tornou uma cidade, aí cada um trabalhou do seu jeito e foi contribuir para que essa cidade fosse a cidade que ela é hoje. Deputada Jo Farias, nós começamos a entrevista falando sobre as suas metas, né? Quando a deputada chegou aqui, uma das intenções era trabalhar e atuar na Procuradoria Especial da Mulher, está no projeto e no programa Alcance, e não deixou de olhar também para as causas femininas. Basta a gente observar os projetos, e são muitos projetos que a deputada Jo Farias tem nessa área da defesa da mulher. Um deles, que eu quero citar aqui, dispõe sobre a cassação
da inscrição no cadastro de contribuinte do ICMS de empresas que façam uso em sua cadeia produtiva de mão de obra em condições de trabalho análogas à escravidão, trabalho infantil, exploração, muitas vezes, das pessoas. Vamos falar desse projeto para começar justamente também falando da causa feminina e da exploração de crianças e adolescentes, que é outra chaga social do Brasil. Cabe na cabeça de alguém que a gente possa escravizar uma criança, que a gente possa escravizar mulheres, ou seja, um ser humano, né? Como a gente escuta falar muito, a mídia divulga e a gente conhece de perto a realidade, às vezes, de município vizinho, de crianças que são trabalhadoras infantil, que o trabalho é análogo à escravidão e de mulheres também. Né? Nessa preocupação é que a gente consegue, aqui, através do nosso trabalho, das leis que são feitas aqui nessa casa, sancionada pelo governador, que a gente possa falar sobre isso, porque isso é como você disse, é uma chaga que aflige a nossa população e aflige as pessoas mais vulneráveis, mais carentes, que às vezes nem sabem que estão trabalhando em trabalho análogo à escravidão. Sim. As estatísticas mostram isso, que são pessoas que estão lá, que não têm escolaridade, que não sabem o que são direitos trabalhistas, né? Que vivem naquela condição sem saber, inclusive que vivem naquela condição. Que são é um trabalho demais, né? Dependem. Exatamente. São sempre essas comunidades, essas pessoas que vêm dessa condição de pouca informação e que são exploradas, né, de má fé por algumas pessoas que usam essas pessoas, inclusive criança e mulher, em trabalho análogo à escravidão. Então, a gente pede, né, que as autoridades, o governo estadual olhe com bons olhos para aquela condição daquelas pessoas que vivem trabalhando ali em trabalho escravo mesmo, e que possa tirar ela daquelas condições e dar uma vida digna à criança ou à mulher, à família, né, que trabalha naquela condição. A gente está aqui para jogar luz nos grandes problemas que afligem a nossa população, porque a gente só pode aqui legislar. A gente não foi eleito para assinar e fazer outra coisa, a não ser essa ponte, ser essa voz e enxergar o que acontece e os trabalhos, os grandes problemas que afligem a nossa população. Deputada Ju Farias, considerando que temos mais mulheres que homens aqui no Ceará, né? Tem também um projeto seu aqui que eu quero destacar, que ele institui a Semana da Mulher Empreendedora. A mulher tem mais vocação empreendedora que o homem, ou tanto quanto? As estatísticas nos dizem, né, que inclusive na pandemia, quem mais empreendeu nesse país foram as mulheres, né? Com triplas jornadas de trabalho, né? Porque tem o trabalho que é profissional, tem o trabalho doméstico, tem a casa para cuidar, tem os filhos, tem o marido, e a gente conseguiu avançar muito mais. A gente vive no mundo, Terão, sempre digo que foi feito para os homens, e a gente se inclui nesse mundo. As leis foram para os homens, as mulheres nasceram para servir os homens. Eu não estou aqui falando de ninguém, mas é assim que as coisas acontecem. Até bem pouco tempo a gente era considerado incapaz, até bem pouco tempo a gente não podia votar. A gente tem uma lei agora, né, graças a Deus, que foi sancionado pelo presidente Lula, mas trabalhou igual, recebe igual, mas tudo isso era inferior. Então, e teve gente que votou contra, hein? Por incrível que pareça. Com certeza. Então, assim, ser mulher e viver nesse mundo não é tão fácil. E ser mulher na política ainda é mais difícil ainda. E ser mulher com mais de 60, difícil ainda mais. Ser mulher negra, onde as estatísticas são mais cruéis, né? Pior ainda. Então, é assim, todo dia é uma luta. Você acorda sabendo que depende de você a sua luta para mudar a sua realidade e a realidade de outras mulheres. E eu fico muito feliz de ser porta-voz para essas mulheres, porque foi isso que eu ouvi durante toda a minha trajetória, né? Como mulher na política, como um cidadã desse mundo, porque eu acho que a sociedade precisa também enxergar esses problemas. Essa não é uma luta só nossa, das mulheres, né? Essa é uma luta também dos homens. O Ceará, ele tem trazido assim, uma pauta muito importante, esse país, com esse governo, né? Da paridade de ministro, da paridade de secretários, para que a gente possa dizer homem e mulher tudo igual, gente. E é bom que também, igual não no gênero que eu estou dizendo, é muito bom que a gente pense diferente,
porque a gente aprende uns com os outros. A gente só precisa respeitar os espaços. A mulher não nasceu para servir o homem, que muitas vezes os feminicídios, essa crueldade, essa vergonha que acontece nesse país e nesse estado não é diferente, de homem matar mulher, de homem bater em mulher, exatamente porque na hora que a mulher rompe com esse ciclo de violência, ela é assassinada, porque ou ela não é minha, mas também não vai ser de ninguém. Então, é muito cruel a nossa estatística, apesar de toda essa rede, né, de fortalecimento da política de proteção às mulheres, ainda é muito desumano o que acontece. Né? Existe a Casa da Mulher Brasileira, existe a Casa da Mulher Cearense, existe uma Secretaria de Mulheres, né, que vem aí muito bem coordenada pela nossa vice-governadora, Jade Romero, que é uma mulher valente, admirável o trabalho que ela faz no estado do Ceará, trazendo a mulher para o protagonismo, né, para a autonomia financeira, para sair desse ciclo da violência, para não chegar no pior, que é o feminicídio. Né? Tem uma equipe lá muito preparada para isso. Existe agora o pacto com os municípios, que é as casas municipais das mulheres. Inclusive, nós vamos inaugurar de Horizonte agora no dia 28. E como é que vai funcionar? A Casa da Mulher Horizontina, ela vai tratar, que é da natureza dessa casa, né, da violência doméstica e familiar, mas a gente não quer só isso, né? Nós queremos cuidar da parte psicológica, da parte jurídica, da parte emocional dessa mulher, da saúde dessa mulher, mas nós também queremos que essa mulher tenha a sua autonomia econômica. Então, vai ter os cursos profissionalizantes, né? A equipe já está sendo todo preparado para isso. A nossa casa está linda e eu espero que as mulheres que cheguem ali para serem acolhidas, que elas sejam muito, muito felizes ali. Quando será essa inauguração, deputada? Dia 28. Dia 28 agora, às 16 horas da tarde. Terça-feira, dia 28, né? Terça-feira. Tem um detalhe também, deputada Jô, quer dizer, já lhe interrompi aqui, sem querer lhe interromper, não, mas já é interrompi. Interessante. É porque, assim, a gente observa que antes da agressão vem a ameaça. Né? E a mulher é muito vítima disso, né? Da coação, da intimidação, que se ela não reagir nesse estágio da convivência errada, né? Da convivência constrangedora, essa ameaça, essa coação pode evoluir para o pior, que é uma agressão física. Tenho visto também defesas de agressores declararem o seguinte: não, ele estava com problema, ele é um problema de insanidade mental, ele teve um surto, e aí ele foi lá e agrediu, esfaqueou, matou a mulher. Existe o ciclo da violência, né? Como a gente chama, porque a violência contra a mulher são vários tipos de violência, né? Porque tem a agressão física, tem a agressão psicológica, que eu considero uma das mais cruéis. Porque como a mulher ela não quer que a família seja desfeita, muitas vezes ela vai aguentando, vai dando uma chance, né? Não, aí volta, não vai dar tudo certo, agora muda, agora... Melhora, né? E na verdade acaba que ela vai acreditando pelo fato dela não, ainda é a culpada, na maioria das vezes, não, eu fiz isso porque você me provocou, mas a culpa é sua. E ela acaba voltando para casa, para o ciclo, e é aí onde acontece o feminicídio. Né? Então, é muito cruel pensar nisso, porque é muito desumano saber que alguém morre porque não atender os desejos de outra pessoa que não quer dizer, ela se anula totalmente para suprir a doença de outra pessoa e acaba sendo morta de qualquer maneira. Ao mesmo tempo, a deputada Jô Farias entende que estamos, digamos assim, existe lei, né? Ou seja, a sociedade hoje está mais consciente que o problema acontece, que existe isso. A deputada Jô Farias acredita que uma nova geração de mulheres está surgindo, uma geração de mulheres, eu não gosto muito dessa palavra, mas é uma palavra da moda também, que é mulheres mais empoderadas, mas eu gosto de usar essa palavra no sentido amplo, ou seja, mulheres que são mais donas da sua autonomia. A senhora acredita que temos essa evolução? Eu acredito que já está tendo, não é? É um passo a passo, né? Eu acho que uma mulher empoderada, sabendo quais são
os seus direitos, a gente consegue inspirar, inclusive, outras mulheres, porque muitas vezes, Teran, você vive tão dentro daquele ciclo de violência que você nem sabe que você tá vivendo aquilo ali, não é? Que você está sofrendo aquela violência. Porque, na maioria das vezes, a gente escuta muito depoimento de você não sabe que está tendo os seus direitos violados. Você não sabe que você ainda se sente culpada. Porque, na maioria das vezes, a cabecinha doente lá do que mata e foi um problema psicológico, ele faz a mulher se sentir culpada. E a gente sabe que você vive aquela situação, mas você não sabe que aquela situação, que aquela relação ela é tóxica, que ela pode chegar realmente a um feminicídio. E isso não acontece só nas classes menos favorecidas, né? Isso acontece em todas as relações. Muitas vezes a dependência psicológica, né? Aquele assédio que vem, se não for minha, não é de ninguém, as ameaças, faz com que a mulher permaneça naquele ciclo e acabe sofrendo a violência pior, que é o feminicídio. Mas eu acho que o empoderamento, a fala, né, os cuidados, muitas vezes a gente tem uma lei, né, a Lei Maria da Penha, uma lei nacional que trouxe essa possibilidade da mulher ter essa proteção, porque a Maria da Penha foi uma das vítimas, e essa lei, ela demorou 19 anos para ela ser colocada em prática, né? E aí ela vem cada vez mais melhorando, né? Tendo mais credibilidade e ampliando essa lei dentro desses cuidados. Então, quanto mais se falar sobre isso, às vezes as pessoas dizem, para que essa lei? Que eu acho que está acontecendo mais feminicídio. Não é que aconteça mais feminicídio, é porque a gente resolveu falar, né? A mulher resolveu falar, resolveu romper com esse ciclo, e a gente precisa cada vez mais de apoio, de política pública, que possa trazer essa independência, de tirar essa mulher de perto desse agressor, não é? E dar autonomia econômica para que ela possa tocar a sua vida adiante, que não dependa só do marido. Né? Porque antigamente tinha uma coisa, né? Se falava que havia uma subnotificação dos casos, né? Ou seja, a mulher que até hoje calada, ainda né? acontece, porque às vezes existe a vergonha, né, de se expor, de expor a família. A gente viu agora, bem recente, a apresentadora Ana Hickman, que viveu num ciclo de violência, né, por muito tempo. Até que explodiu, né? Tem alguém que diga que a Ana Hickman não é uma mulher empoderada? Pois é, não tem como dizer isso. Né? Não tem como dizer isso. E ela viveu porque ela disse que, na maioria das vezes, as pessoas com quem ela ia conversar dizia que era uma exposição para ela, e ela acabava recuando e foi vivendo até chegar aonde chegou. Estou trazendo a ideia da Ana Hickman, né? Porque foi agora recente, é um caso que está na mídia aí direto, né? Ainda as confusões, né? Enfim, a gente quer que isso se resolva, que ela possa viver em paz com o filho dela e que a gente possa trazer como exemplo essa condição da Ana Hickman, que era uma mulher totalmente empoderada. E se acontecia com uma mulher pública, né? Como ela imagina com a mulher anônima. Exatamente, né? É isso que eu lhe digo. Por isso que ainda existe muita subnotificação. Deputada Jo Farias, nós estamos num ano eleitoral. O que a senhora espera de uma eleição municipal, considerando justamente a sua ligação com o município, não só com o Horizonte, mas a senhora também é municipalista, tem uma atuação muito ligada às cidades. O que a senhora espera dessa eleição municipal? Eu espero que essa eleição municipal ela ocorra de uma forma tranquila, né? Que possa eleger bons prefeitos e prefeitas, que possa ampliar aí esse número de prefeitas, de vereadoras. A gente precisa muito de mais mulheres na política, né? A gente precisa muito ter essa representatividade. Então, eu espero que esse ano eleitoral, não estou falando só aqui do estado do Ceará, mas que nacional, mais mulheres inspirando e encorajando outras mulheres a participarem realmente da vida pública e possa a gente poder eleger um número maior aí de prefeitas e de vereadoras para a gente poder ter essa representatividade e mais mulheres encorajadas a participar da vida pública, porque política também é lugar de mulher. Uma eleição dessa, deputada, acaba sendo também uma chance de debater os problemas, né, da sociedade, ter mais uma oportunidade de debater os problemas para melhorar cada vez mais os municípios. Né? Exatamente. Essa é a oportunidade de reconstruir um mundo melhor para todo mundo, uma sociedade
melhor para todo mundo. É como eu te falei no início, a política ela não é individual, ela é sobre o coletivo. Então, vamos discutir, debater os grandes problemas que afligem a nossa sociedade, a nossa população, né? Seja a comunidade LGBTQIA+, seja a mulher, seja a mulher negra, seja a questão de cotas, seja os grandes problemas. A gente precisa efetivar a política que possam transformar a vida das pessoas, transformar para melhor. Então, são esses debates que eu acho que vão enriquecer muito a essa política. Eu espero que as pessoas se interessem, porque tem muita gente, Teyran, que fala, eu não gosto de política, eu não vou debater política, porque política é isso, política é aquilo. A gente não pode perder a esperança, a gente não pode deixar que as pessoas decidam por você também. Porque se eu me ausentar, se eu me afastar, se eu me negar, condenando quem faz errado, eu não vou mudar nada, não vou mudar a sociedade, eu não vou mudar o mundo. Vão ser eleitos as mesmas pessoas, os mesmos deputados, deputada, prefeito, prefeitas, presidente, senador, senadoras, e eu não participei. E o mundo vai continuar igual, né? Então, é muito interessante que as pessoas conversem, participem, debatam os grandes problemas que afligem cada um, né? Os grandes problemas regionais, os grandes problemas de território, que assim as comunidades, as indígenas, né, quilombolas, que talvez sejam as mais sacrificadas de tudo isso que eu estou falando, mulheres, crianças, a nossa juventude, para a gente ter um mundo melhor, para todo mundo viver e ser feliz. Essa sua fala, deputada Jo Farias, serve também para a gente refletir sobre como é importante o voto, né? E como é necessário que a gente tenha responsabilidade na hora de votar, né? Com certeza, o voto é uma coisa muito séria, muda, né? Muda o destino, muda a vida de todos nós. Então, não adianta só eu ficar aqui reclamando, né? Minha mãe que dizia, minha filha, em vez de amaldiçoar a escuridão, acenda uma vela. Sim. Né? Então, é isso que eu tenho tentado fazer, acender minhas velas, em vez de ficar condenando. Aí eu prefiro fazer a minha parte, né? É claro que a gente pode falar sobre os grandes problemas, sim, mas você pode falar também com responsabilidade e trazendo uma luz, né? Porque é muito fácil bater no executivo, mas a gente sabe que não é tão simples assim, né? A gente está numa casa política, onde há os grandes debates e está tudo certo, é aqui mesmo que a gente tem que fazer, mas vamos ter consciência, né? Vamos ver um lado, vamos ver o outro, para ver como é que a gente consegue sobreviver e ajudar e contribuir. Se eu estou dizendo que está errado, vamos aqui para o lado real, vamos ver como é que eu posso ajudar, vamos ver como é que eu consigo ajudar com palavras, com outras ações que eu possa fazer, que eu possa transformar esse mundo aqui num mundo melhor, né? Começamos falando sobre a juventude, eu vou encerrar falando de juventude também, deputada Jo Farias, porque tem um programa, que é um projeto seu também, que prevê o patrocínio de bolsas de estudo para jovens entre 16 e 29 anos em troca de serviço voluntário. Qual é a ideia aí? A ideia é exatamente que a gente possa trazer oportunidade para os nossos jovens, não só, né, com a Bolsa, mas também a gente volta de novo com a história de preparar esse jovem para o mundo do trabalho, aquilo onde ele tem afinidade, onde ele queira realmente atuar com a vida profissional dele. Se ele tem a Bolsa, se ele tem um estágio, né, ele vai ter a oportunidade de poder fazer as escolhas e a gente poder ajudar esse jovem ter um caminho que a gente considera que seja o caminho correto, através tanto do estudo, através da Bolsa, com incentivo, e também com a qualificação para que ele possa ingressar no mercado de trabalho no momento certo. Deputada Jo Farias, entrevistá-la é sempre prazeroso e eu sempre aprendo um pouco mais quando escuto a deputada Jo Farias. Imagino. Com a sua liderança, com a sua sapiência, com a maneira também muito leve como transmite a sua mensagem. Fica justamente o espaço aqui do Terceiro Expediente para as suas considerações finais. Bom, vamos falar aqui um pouquinho, só para a gente encerrar, né? Já agradecendo aqui a quem nos acompanhou, agradecendo a você pela oportunidade, mas para a gente fazer aqui só uma prestaçãozinha de conta aqui do meu mandato, né? Eu estou licenciada, como todo mundo sabe, próximo mês eu já vou estar voltando, mas a gente trouxe aqui para você um pouquinho do que a gente fez durante esses quase 2 anos que eu estou aqui. São 324 requerimentos apresentados, são 33 projetos de lei propostos,
São 23 projetos de indicação também encaminhados, são 2 projetos de resolução elaborados e são 2 propostas de emendas parlamentares, são 2 PECs também que estão tramitando aqui nessa casa. Uma delas, né? Podemos citar aí? Nós temos uma PEC aqui que a gente está pedindo aqui, inclusive minha, do deputado Renato Rosendo, de vários deputados que assinaram aqui, que nós estamos querendo dar uma modernizada aqui na nossa Constituição Estadual, organizando o capítulo principalmente da família, né? Da mulher, da pessoa com deficiência, do idoso. A gente trouxe aqui para essa casa a gente mandou para todos os deputados para contribuir, para darem as suas contribuições, e dentro do entendimento e da legalidade e da forma com que a gente tem de deixar a nossa Constituição mais moderna, a gente está com essa PEC aqui tramitando já. Já fiz várias articulações, inclusive com a PGE aqui do Estado, levando para o doutor Rafael também, para que ele pudesse olhar, dar contribuição. Então, a gente espera que a nossa Constituição fique organizada, linda, moderna, e que a gente consiga deixar o nosso legado aqui nessa casa e para o Estado de Ceará. Deputada Jo Farias, mais uma vez agradecer a sua participação. Esse conteúdo do Terceiro Expediente com a deputada Jo Farias estreia às 9 horas da manhã na TV Assembleia no próximo domingo. E aí vai ter várias reprises, né, desse conteúdo. Lá no YouTube você já pode assistir a entrevista, ou seja, tem som e imagem para você acompanhar esse conteúdo. Lá no YouTube, você colocando o sininho, você clicando no sininho, recebe as atualizações do Terceiro Expediente, de toda a programação da rádio, da TV Assembleia, das mídias digitais da Assembleia. Mais uma vez, obrigado pela sua participação. Sou eu que agradeço, né, por ter a oportunidade de conversar. A gente conversou muito, viu, aqui? Conversamos bastante. Conversamos bastante, mas eu queria só dizer assim da alegria que eu tenho aqui de vir conversar um pouquinho com você, dizer que é muito importante, porque eu sempre digo, acompanha os parlamentares, acompanha o seu deputado, acompanha seu vereador, acompanha seu prefeito, vê o que eles estão fazendo que possa mudar a tua realidade, porque a gente é humano, a gente erra, não é? Então ajuda, contribui, manda ideia, não é? A gente erra, mas a gente conserta, a gente está aqui para viver, para fazer parte desse mundo como um todo. Então a gente não pode ter medo, não é? De legislar, a gente não pode ter medo de errar, porque senão a gente fica engessado e a gente também não acerta. Então, assim, dentro da minha humildade, da minha simplicidade, eu estou aqui trabalhando, me posicionando, trazendo as ideias também dos nossos irmãos e irmãs cearenses, para que a gente possa colocar isso aqui em leis e também de indicação, e o nosso governador sendo de indicação, a gente espera que ele também possa transformar isso em mensagem, manda para cá e a gente aprova e vira uma lei que muda a realidade de muita gente. Tá aí, ouvimos a deputada Jo Farias. A nossa edição do Terceiro Expediente fica por aqui. Voltamos já no mês de junho, hein, para mais uma edição do nosso Terceiro Expediente.